Talvez você esteja esperando Jesus voltar e ache que está fazendo tudo certo, observando sinais, acompanhando notícias, prestando atenção em guerras, crises e acontecimentos globais. Mas e se eu te disser que a maioria dos cristãos que acredita estar preparada pode, na verdade, estar cometendo um erro grave, silencioso e perigoso? Um erro que não aparece nos púlpitos, não é denunciado com frequência e quase nunca é questionado, mas que pode fazer alguém conhecer todos os sinais do fim e ainda assim ser surpreendido quando ele acontecer. O mais assustador não é o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo dentro da própria fé. Porque Jesus nunca disse que o fim chegaria quando o mundo estivesse no pior momento possível. Ele disse que chegaria quando muitos estivessem distraídos, confiantes demais, seguros demais e espiritualmente adormecidos, acreditando que vigilância é observar eventos externos, quando, na verdade, vigilância sempre foi sobre como se vive, como se decide e como se responde a Deus todos os dias. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim, eles estavam exatamente nesse lugar humano, de querer controle, de querer previsibilidade, de querer saber o que viria pela frente, para então se preparar. E Jesus responde de uma maneira que desmonta completamente essa lógica. Ele não oferece datas, não oferece sequências cronológicas detalhadas, não oferece garantias humanas. Ele fala de engano, fala de frieza, fala de perda de amor, fala de vigilância, fala de perseverança. Ou seja, ele desloca o centro da pergunta do futuro para o presente, do evento para o comportamento, do espetáculo para a fidelidade diária. Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, e essa talvez seja uma das frases mais negligenciadas quando se fala sobre o fim dos tempos, porque ela não é chamativa, não gera medo imediato, não produz teorias conspiratórias, mas ela revela algo profundamente sério. Esfriar não é abandonar de uma vez, não é negar publicamente, não é se declarar contra Deus. Esfriar é continuar no ambiente, continuar usando a linguagem da fé, continuar frequentando, continuar se identificando como cristão, mas já não viver com intensidade espiritual, já não sentir peso na consciência, já não tremer diante da verdade, já não se importar tanto com aquilo que antes era inegociável. Esse esfriamento acontece lentamente, quase sem ser percebido. Ele começa quando a oração vira um item da rotina, quando a leitura bíblica vira um dever religioso, quando o culto vira um hábito social, quando o pecado começa a ser tratado com leveza, quando a graça começa a ser usada como desculpa e não como transformação. Nada disso acontece de forma abrupta, por isso é tão perigoso. Quando a pessoa percebe, ela já se adaptou a uma fé confortável, funcional, que não confronta mais, que não exige mais mudança real. O grande erro da igreja ao longo do tempo foi imaginar que o maior perigo espiritual sempre viria de fora. Perseguição, governos, ideologias, crises, tudo isso é real e bíblico, mas nunca foi apresentado por Jesus como o principal termômetro da vigilância espiritual. O verdadeiro alerta sempre esteve direcionado para dentro. A apostasia mais perigosa não é a que ataca a Deus diretamente, mas a que mantém o nome de Deus enquanto esvazia o compromisso com Ele, que mantém a aparência enquanto perde a essência. Quando Jesus compara o fim à vinda de um ladrão, ele não está tentando assustar, ele está revelando uma verdade desconfortável. Quem vive distraído sempre será surpreendido. Um ladrão não avisa, não manda sinal, não cria expectativa. Ele entra quando há descuido. Isso significa que a vigilância que Jesus ensinou nunca foi episódica,
nunca foi sazonal, nunca foi ativada apenas em momentos de crise. Ela sempre foi constante, diária, silenciosa. Quem espera um grande aviso para se alinhar já está, por definição, despreparado. Talvez você esteja esperando que algo muito grande aconteça no mundo para então levar sua vida espiritual mais a sério. Para mudar prioridades, para abandonar práticas que você sabe que não agradam a Deus, para ajustar relacionamentos, para alinhar sua vida com aquilo que você afirma crer. Mas a Bíblia nunca ensinou preparação de última hora. A preparação sempre foi um processo contínuo, construído em decisões pequenas, diárias, muitas vezes invisíveis para os outros, mas profundamente visíveis diante de Deus. O relógio profético não se move apenas quando grandes eventos globais acontecem. Ele também se move quando a consciência é ignorada repetidamente. Quando a verdade é relativizada para caber no conforto pessoal, quando a fé se torna apenas identidade cultural e não convicção profunda. Cada concessão interna é um passo silencioso em direção ao adormecimento espiritual. E isso raramente é percebido no momento em que acontece. A pergunta mais importante nunca foi apenas o que falta acontecer no mundo. A pergunta mais séria é o que está acontecendo com a igreja. Enquanto todos observam o mundo, o que está acontecendo com o temor, com o discernimento, com a vigilância, com a separação entre o sagrado e o comum. Porque é perfeitamente possível conhecer escatologia, estudar profecias, entender linhas teológicas e ainda assim viver de forma completamente desalinhada com o evangelho que se professa crer. O problema nunca foi falar sobre o fim dos tempos. O problema foi transformar o fim em espetáculo, em entretenimento, em ferramenta de medo, enquanto se esquece que, biblicamente, o fim sempre foi um chamado à santidade, à fidelidade e à perseverança. Jesus não disse aos seus discípulos para viverem apavorados, ele disse para viverem atentos. Ele não disse para viverem obcecados com datas, ele disse para permanecerem firmes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso muda completamente a forma como alguém espera Jesus voltar. A espera deixa de ser passiva e passa a ser ativa. Deixa de ser ansiedade e passa a ser responsabilidade espiritual. Quem entende isso não vive olhando para o céu, tentando decifrar sinais enquanto negligencia a própria vida. Vive com a consciência de que cada dia é uma oportunidade de alinhar o coração com aquilo que se espera no futuro, porque a verdadeira preparação nunca foi sobre saber quando será, mas sobre como se vive até lá. O maior erro da igreja não é esperar Jesus voltar. O maior erro é esperar da maneira errada. É vigiar o mundo e dormir espiritualmente. É apontar sinais externos enquanto ignora o estado interno. É desejar a manifestação gloriosa de Cristo sem desejar a transformação que ele exige agora. É falar de preparação futura sem viver obediência presente. No final, não será revelado quem acertou mais teorias, mas quem permaneceu fiel no caminho. E essa é a parte mais séria, mais profunda e mais negligenciada de toda essa conversa. Existe um tipo de fé que sobrevive perfeitamente em ambientes religiosos, mas não resiste à pressão do cotidiano. Uma fé que funciona bem dentro de templos, vídeos e discursos, mas que enfraquece quando confrontada com escolhas reais, tentações constantes e decisões que exigem renúncia. Esse tipo de fé não desaparece. Ela se adapta, se molda, se acomoda e justamente por isso se torna perigosa, porque cria a ilusão de que está tudo bem quando, na verdade, o coração já não responde mais com a mesma sensibilidade à voz de Deus.
A vigilância ensinada por Jesus nunca foi sobre viver em alerta emocional, mas sobre viver em alinhamento espiritual. Não é acordar todos os dias esperando uma catástrofe, mas acordar todos os dias consciente de que cada decisão, cada palavra e cada atitude constroem ou enfraquecem essa preparação. A fé madura não vive assustada com o fim, ela vive responsável diante do presente, entendendo que o verdadeiro preparo acontece nos detalhes silenciosos que ninguém vê, mas que definem quem somos diante de Deus. Quando o fim dos tempos vira apenas conteúdo, ele perde sua função transformadora e se torna entretenimento religioso. O medo gera cliques, a urgência gera atenção, mas só a verdade gera mudança real. Por isso, muitos sabem falar sobre o fim, mas poucos vivem como quem realmente acredita nele. A mensagem deixa de confrontar e passa apenas a informar. E informação sem transformação não prepara ninguém para coisa alguma. No fim, a volta de Jesus não será um teste de conhecimento profético, mas um teste de fidelidade diária. Não será revelado quem acertou datas, quem fez mais cálculos ou quem interpretou melhor os sinais, mas quem permaneceu firme quando ninguém estava olhando. Quem escolheu obedecer quando era mais fácil se adaptar e quem viveu preparado mesmo sem saber quando seria. Essa é a vigilância que Jesus ensinou, e essa é a parte que define tudo.